Então, quando a gente está lidando com uma suspeita de infecção bacteriana aguda, você tem clareza e você está entendendo comigo que a gente precisa, de fato, ter uma observação clínica do ponto de vista de manejo diagnóstico desse doente. Então, esse é um ponto mais importante, como você vai manejar clinicamente esse doente, né? Então, isso é fundamental nessa estrutura de manejo, né? A partir desse diagnóstico correto, a gente vai ter que saber essa utilização adequada do tratamento. Então, muito bem. Como é que eu tenho que abordar? Primeiro, a abordagem, é importante isso, eu entender se aquela infecção bacteriana tem maior gravidade ou não. Isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Então, a gente sempre tem que estar vendo um doente com uma suspeita de infecção bacteriana, se aquele doente vai desenvolver alguma chance de progredir algum aspecto do ponto de vista... Deixa eu ver aqui uma coisinha, pessoal. Do ponto de vista de ter gravidade, de progredir, com alteração de sinais vitais importantes do paciente, assim por diante. Então, muitas vezes, o que ocorre é que o manejo antibacteriano, né, que nós estamos falando aqui de antibiótico, ele precisa ser pautado pela gravidade do doente. Se o doente tem maior ou menor gravidade, como que eu meço isso? Eu meço pelas condições clínicas. E aqui eu quero saber se essa infecção está localizada ou não. Isso é importante. Porque se ela está disseminada ou tem sinais sistêmicos, eu chamo isso de sepse, você sabe bem disso. Então, a sepse nada mais é do que uma infecção com disfunção orgânica. Mas, às vezes, também eu tenho infecções que não têm sepse, mas que têm uma invasibilidade local muito grande. Tem outro ponto importante que a gente tem que avaliar. Então, a gente tem situações de infecções bacterianas que invadem muito esse doente. Eu tenho uma invasão do ponto de vista clínico muito importante. E aí você tem que analisar isso do seu ponto de vista de manejo antimicrobiano. Por que isso é importante? Porque se você tem sinais de disseminação de infecção ou de comprometimento orgânico, disfunção orgânica, você precisa atuar com uma rapidez maior. Isso é um ponto importantíssimo. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou medir essa disfunção orgânica? Então, a disfunção orgânica hoje a gente mede com critérios clínicos e laboratoriais rápidos. Critérios clínicos, principalmente sinais vitais, são importantíssimos para essa avaliação. Então, os sinais vitais vão poder te ajudar bastante do ponto de vista de avaliação de gravidade, de disfunção orgânica. Então, quando a gente está medindo a pressão arterial, a frequência cardíaca, respiratória, oximetria, saturação de oxigênio, eu meço se há um comprometimento sistêmico mais importante ou não. Isso é um dado importante. E aí eu vou procurar no laboratório sinais laboratoriais de disfunção orgânica. Então, meço o lactato, que é um marcador importante, um marcador biológico de perfusão tecidual. Eu vou medir no hemograma, por exemplo, o nível de plaqueta, que também marca bem disfunção orgânica hematológica, por exemplo. Níveis de bilirrubina vão me marcar disfunção hepática. Níveis de creatinina vão avaliar para mim disfunção renal. Clinicamente ainda, nível de consciência vai marcar para mim disfunção encefálica, por exemplo. Entenderam isso, pessoal? Então, esse é um primeiro ponto que você tem que avaliar. Quando eu falo de invasibilidade local, eu posso ter doenças muito invasivas localmente, que não estão em sepse naquele momento. Então, exemplo clássico, por infecções de partes moles. Uma infecção de partes moles muito característica em pacientes diabéticos, por exemplo, causando o síndrome de Fournier. O síndrome de Fournier, não sei se vocês lembram, mas é uma fascite necrotizante que pega a região do períneo. Pode ser que você já tenha visto isso, mas, de maneira geral, é uma doença muito agressiva e normalmente requer hospitalização e manejo antimicrobiano mais rápido também. Mesmo os pacientes que têm sepse, está claro isso? As pneumonias bacterianas agudas com maior gravidade, moderada ou grave, que precisam ser hospitalizadas, também necessitam que você trate rapidamente esse doente, mesmo ele não tendo sepse. Veja só. Então, não é só na sepse que você corre rápido para colher os materiais, colher as hemoculturas, colher o lactato e começar o antibiótico o mais rápido possível.
Em algumas infecções muito invasivas localmente, você tem que fazer isso também. Eu dei um exemplo de Fournier. Vale também para as meningites bacterianas agudas. Você não pode demorar. A meningite bacteriana aguda, mesmo sendo localizada nas meninges, com o paciente com queixa de cefaleia e febre, e não tendo sepse, você precisa apressar no antibiótico, porque quanto mais você for atrasar o antibiótico, maior a quantidade de sequela nesse doente e mortalidade. Não é um quadro séptico, mas a agressividade da infecção local é muito grande. Entenderam isso? Então, esse manejo é importante do ponto de vista de tempo. Então, você precisa ter isso, assim, vou chamar assim, quase que automático para você, ou destravado, com facilidade de você fazer essa condução, tá claro? Então, isso é um ponto importante quando a gente está falando nesse manejo inicial desse doente, que você recebe, que você vai atuar, que você vai tratar.